Início de trabalho, né? Acredito que mais naquela situação de adaptar, se adaptar e adaptar os atletas, né? Me explica pra gente o que está sendo prioridade nesse momento inicial. Veja, futebol, ele passa por vários ciclos, né? E hoje você tem a integração dos trabalhos. Então, o início de uma pré-temporada, até pelo tempo que você tem de pré-temporada, se a gente avaliar, nós temos pouco mais de um mês para o início da competição, mas nós temos uma parada para o Natal e para o Ano Novo, né? Então, nós vamos ter pouco mais de 20 dias. Então, não dá para você ter uma pré-temporada como se você tivesse 40, 60 dias. Então, os trabalhos eles já passam a ser integrados e desde o primeiro treinamento a bola está rolando. E professor, eu creio que em relação a esse trabalho ainda, o grupo ainda não está completo, né? Falta jogadores chegar, como é esse processo de ambientação desses jogadores que vão chegar já para integrar eles no trabalho que já está rolando ao longo da semana. Eu falo que no futebol você sai na frente quem mais consegue aproximar a sua realidade daquilo que é o ideal. O ideal é a gente tivesse aqui com o elenco completo, né, treinando já desde a segunda-feira. Mas tem atletas até durante essa semana que estão contratados que estavam disputando finais de algumas competições. Então a gente tem que saber respeitar isso aí, mas eu acredito que a partir da próxima semana a gente está ali com o elenco para o início de trabalho fechado e agora concentrar nos trabalhos e na evolução da equipe. Professor, desse ideal, você pensa em amistosos, como é que é o seu planejamento em relação a isso? Veja, nesse primeiro momento, a gente tem, não é uma coisa natural, não é só do Piauí, é geral, você tem um pouco da dificuldade do campo e eu estou priorizando, né, a reforma do campo do centro de treinamento. Eu prefiro sofrer um pouquinho agora na pré-temporada, mas quando iniciar o próximo ano, né, a partir ali de janeiro, a gente não precisar mais sair do nosso CT. A diretoria está fazendo todo o esforço na reforma do CT, em relação às acomodações, alimentação e, sobretudo, o campo. Então, enquanto a gente não tiver esse campo, a gente tem um pouco dessa coisa nômade e isso dificulta um pouco mais. Mas, em contrapartida, a gente tem a equipe sub-20 que vai para a Copa São Paulo e vai nos dar uma sustentação nessa primeira momento de pré-temporada. Então a gente tem pelo menos aí até a parada do Natal 2 jogos, não vou chamar de jogo, dois treinos contra a equipe sub-20 e eu acredito que a gente agenda pelo menos mais um jogo antes dessa parada do Natal. A partir daí a gente só deve ter mais um jogo na virada do ano antes do início da competição. Professor, eu queria que se eu fizesse uma avaliação desses 3 dias de pré-temporada, né? De início de trabalho, o que é que deu para sentir desse elenco nesse primeiro contato com eles? Olha, qualquer avaliação agora, ela é muito prematura. Todos os jogadores, eles foram muito bem avaliados, né? Antes da sua contratação. Agora, nós precisamos respeitar uma hierarquia, né? Nesse momento, nós temos a concorrência de todos os campeonatos estaduais para a contratação e alguns até de segunda divisão, porque, por exemplo, eu perdi, não foi um nem dois, eu perdi alguns jogadores, por exemplo, para a segunda divisão do Campeonato Paulista, né? A outra coisa, nós temos dentro do próprio estado 2 equipes que têm calendário. Calendário cheio, né, que tem não só a Copa do Nordeste, mas tem Série D. Então, com isso também diminui um pouco o nosso atrativo. Mas ainda assim, a gente tem sido muito criterioso e eu acredito que se na prática a gente tiver muito próximo daquilo que foi no planejamento da contratação, a gente vai ter uma equipe competitiva para aquilo que a gente quer.